Em meio ao mato fechado, à lama e ao silêncio cortado apenas por tiros isolados, homens desapareceram. E quase ninguém contou essa história. O combate do Aquidabã não foi uma grande batalha, não decidiu a guerra em um único dia, mas foi um dos episódios mais cruéis e esquecidos da Guerra do Paraguai. Já deixa o like e se inscreve no canal agora, porque vídeos como este não aparecem nos livros escolares. E cada apoio ajuda a manter viva a história que tentaram apagar. Fique até o final, porque o que aconteceu às margens do rio Aquidabã mostra o verdadeiro rosto da guerra. Um rosto que muitos preferem esquecer. Para entender a brutalidade do que aconteceu no Aquidabã, precisamos voltar um pouco no tempo. Estamos no final da década de 1860, e a Guerra do Paraguai já não era mais a mesma. O que começou em 1864 como um conflito entre nações, agora se transformava em uma caçada humana desesperada. O Paraguai estava devastado, cidades em ruínas, plantações destruídas e a maior parte do seu exército regular aniquilada. A Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, havia conquistado a fortaleza de Humaitá, o coração da defesa paraguaia. Para muitos, a guerra deveria ter acabado ali, mas não acabou. Pelo contrário, ela entrou em sua fase mais longa, cruel e desgastante. O que restava das forças paraguaias recuou para o interior do país, e a guerra se transformou em uma perseguição implacável. Não havia mais grandes batalhas campais. O que existia eram emboscadas, ataques de guerrilha e uma resistência que desafiava a lógica. As tropas aliadas, principalmente brasileiras nessa fase, avançavam por um território desconhecido, hostil, caçando um inimigo que parecia se recusar a morrer. Cada passo para dentro do Paraguai era um passo em direção ao desconhecido. Os soldados da aliança estavam exaustos, doentes, lutando há anos, longe de casa. Do outro lado, os paraguaios lutavam com o que tinham. Velhos, jovens, camponeses, lutavam não mais por uma vitória estratégica, mas pela própria sobrevivência, pela defesa de sua terra e por lealdade ao seu líder, Solano Lopes. É nesse cenário de terra arrasada, de caça e caçador, que chegamos às margens de um rio que se tornaria sinônimo de um inferno verde, o rio Aquidabã. Onde exatamente fica o Aquidabã e por que ele foi tão importante nesse momento da guerra? Imagine um rio que corta o norte do Paraguai, uma região de mata densa, terreno acidentado e de acesso extremamente difícil. Hoje, a área pode ser diferente, mas naquela época era um labirinto natural. Para as tropas aliadas, cansadas e avançando em território inimigo, o Aquidabã era um obstáculo e uma ameaça. Para os paraguaios, era uma fortaleza. Sua importância estratégica era imensa. O rio servia como uma rota de deslocamento natural, escondida pela vegetação. Era uma fonte de água e alimento, recursos cada vez mais escassos. E, o mais importante de tudo, era o local perfeito para emboscadas. A mata fechada nas margens permitia que atiradores se escondessem, atacassem de surpresa e desaparecessem sem deixar rastros. Para os soldados da Tríplice Aliança, atravessar o Aquidabã, ou seguir seu curso, significava avançar sem saber se o próximo passo seria o último. A floresta não era apenas um cenário, era uma arma nas mãos da resistência paraguaia. Cada árvore, cada moita, cada sombra podia esconder um inimigo. A tensão era constante, o medo era palpável. Era nesse ambiente que o confronto estava prestes a explodir. Vamos entender quem estava frente a frente nesse combate. De um lado, as forças paraguaias. Não se tratava mais de um exército organizado. Eram pequenos grupos, destacamentos irregulares, que se moviam pela mata. Uma mistura de soldados veteranos, que sobreviveram a anos de guerra, com jovens recrutados à força e camponeses armados com o que encontravam. A escassez era extrema. Faltava comida, faltavam uniformes e, principalmente, faltava munição. As estimativas, sempre difíceis de precisar, falam em algo entre 200 a 400 combatentes. Suas armas, mosquetes antigos, facões, lanças improvisadas e muita, mas muita coragem. Para muitos deles, cada bala era preciosa. Eles não lutavam mais pela vitória no sentido tradicional, mas pela honra e pela sobrevivência. Do outro lado, as forças da Tríplice Aliança. Nesse ponto da guerra,
A maior parte do esforço de perseguição era liderado por tropas brasileiras, com algum apoio argentino. Eram destacamentos de reconhecimento e caça, acostumados com a dureza da campanha, mas ainda assim, exaustos, tinham um armamento muito superior. Fuzis mais modernos para a época e, segundo alguns relatos, até artilharia leve. Suas linhas de suprimento, embora esticadas, ainda funcionavam. A força estimada varia entre 500 e 800 homens. Em teoria, uma vantagem numérica e tecnológica esmagadora. Mas no terreno do Aquidauã, essa vantagem seria posta à prova. Os soldados aliados estavam em território inimigo, enfrentando um oponente que conhecia cada palmo daquela terra e que estava disposto a lutar até o último suspiro. Era o exército formal contra a guerrilha, a tecnologia contra o conhecimento do terreno. O combate começa como uma armadilha. As tropas aliadas, provavelmente um destacamento de vanguarda, avançavam seguindo o curso do rio Aquidauã. A inteligência, ou talvez a arrogância, os fez acreditar que a resistência paraguaia havia recuado mais para o interior. Eles marchavam com uma falsa sensação de segurança, talvez esperando um confronto, mas não da forma como ele aconteceu. E então, o silêncio da mata foi quebrado. Tiros começaram a surgir do nada, da vegetação densa, das árvores, de lugares invisíveis. Soldados aliados caíam sem sequer ver de onde vinha o ataque. A confusão foi imediata. As ordens se perdiam em meio ao barulho dos disparos e aos gritos dos feridos. Relatos da época descrevem a sensação de impotência. Um soldado veterano disse que era como lutar contra a própria floresta. Os paraguaios usaram a tática de guerrilha com perfeição. Eles não buscavam um confronto direto, onde seriam massacrados. Eles atiravam e recuavam para a proteção da mata. Apareciam em outro ponto, disparavam novamente e sumiam. Atacavam pelos flancos, pela retaguarda, transformando a coluna aliada em um alvo cercado. O objetivo não era aniquilar o inimigo em um único ataque, mas desgastá-lo, causar pânico, quebrar sua moral e infligir o máximo de baixas com o mínimo de recursos. Para os soldados brasileiros e argentinos, a disciplina militar tradicional de pouco adiantava. Como formar uma linha de batalha contra um fantasma que ataca de todos os lados e depois desaparece? O que começou como uma marcha de perseguição se transformou rapidamente em uma luta desesperada pela sobrevivência. Com o passar das horas, o que era um confronto tático se transformou em um inferno verde. O calor úmido da região se tornava insuportável. A água do rio Aquidauã, antes uma fonte de vida, começou a se misturar com o sangue dos feridos e mortos. A munição, de ambos os lados, começou a faltar, e quando as balas acabam, a guerra mostra sua face mais primitiva. O combate deixou de ser organizado. As baionetas foram caladas nos fuzis. Os facões, armas tanto de trabalho quanto de guerra, brilhavam em meio ao mato. Homens lutavam corpo a corpo, em uma brutalidade que apaga qualquer traço de heroísmo. Histórias não oficiais, passadas de boca em boca, pintam um quadro ainda mais sombrio. Soldados fingindo-se de mortos para escapar do combate. Feridos, sendo arrastados pela correnteza do rio, seus gritos abafados pela água. E, talvez o mais assustador para as tropas aliadas, os gritos de guerra em Guarani, ecoando pela floresta. Um idioma que eles não entendiam, vindo de inimigos que eles não viam. O Aquidauã deixou de ser apenas um rio. Ele se tornou a linha divisória entre a vida e a morte. Um lugar onde a bravura e o desespero se encontravam em sua forma mais pura e violenta. Era cada um por si, lutando não por uma bandeira, mas pelo próximo segundo de vida. Depois de horas de combate irregular, caótico e sangrento, o confronto começou a perder força. Os paraguaios, com pouca munição e tendo cumprido seu objetivo de infligir danos e retardar o avanço inimigo, começaram a se dispersar na mata, desaparecendo tão misteriosamente quanto surgiram. As tropas aliadas conseguiram manter sua posição, mas a um custo altíssimo. Estavam exaustas, desmoralizadas e com pesadas perdas. Não houve uma perseguição imediata. A prioridade era cuidar dos feridos e reagrupar. As estimativas de baixa são, como em muitos episódios da guerra, muito variáveis e imprecisas. Fala-se em algo entre 200 a 400 mortos e feridos no total,
somando ambos os lados. Muitos corpos, principalmente os que caíram no rio ou na mata densa, nunca foram recuperados. Feridos graves de ambos os exércitos, foram abandonados à própria sorte, um destino terrível em um ambiente tão hostil. O combate do Aquidauban terminou sem fanfarra. Não houve uma vitória clara para se comemorar. Não houve glória, apenas o silêncio que sucede à violência, quebrado pelo lamento dos feridos e pelo zumbido dos insetos. Para os sobreviventes, restou a memória de um dia de terror e a certeza de que a guerra estava longe de acabar. Então, qual o verdadeiro significado histórico do combate do Aquidauban? Ele não foi uma batalha decisiva como Riachuelo ou Tuiuti. Ele não mudou o curso da guerra. Mas seu valor está exatamente em sua natureza. Aquidauban representa a transformação da guerra em uma caçada humana, a fase mais sombria do conflito. Ele simboliza a resistência final e desesperada do Paraguai. Uma luta que já não era por território, mas por existência. Acima de tudo, o combate expõe o sofrimento extremo do soldado comum, seja ele brasileiro, argentino ou paraguaio, jogado em um ambiente brutal, para lutar uma guerra que se recusava a terminar. Não foi uma grande batalha. Foi algo pior, uma luta crua e selvagem pela sobrevivência, longe dos olhos dos generais e dos historiadores. Foi a guerra sem máscaras. O Aquidauban não entrou para os grandes livros de história. Não tem monumentos grandiosos. Ele permaneceu como uma nota de rodapé, um eco perdido na mata paraguaia. Mas para os homens que lutaram e morreram ali, às margens daquele rio, ele jamais foi esquecido. Foi o dia em que a floresta se tornou o inimigo e a água se tingiu de vermelho. Se você quer continuar conhecendo os combates esquecidos e as histórias não contadas da Guerra do Paraguai e de outros conflitos, deixe o seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. A história só permanece viva quando é contada. Muito obrigado por assistir e até a próxima.